Vão com calma. Amém, igreja? Bom dia. Hoje eu fui incumbida de trazer uma palavra para vocês, com muito temor no meu coração, sempre. Sempre. Horácio, se você conseguir ligar para mim, meu celular acabou a bateria. Se você conseguir o notebook. Mas eu tenho as minhas anotações, eu sou da antiga, assim como o pastor Elton. Eu sou das antigas, eu sou segura, eu tenho no celular, eu tenho no caderno e tenho no notebook. Porque assim, senão a gente se perde. Hoje eu quero falar algo com vocês que Deus tem ministrado. Nós estamos implantando o reino de Deus, né? E nós estamos falando de mídias nesse mês, né? A influência das mídias. E eu venho falar para vocês, esse tema sempre fala ao meu coração, que é o amor de Deus, é o que nos move, é o que nos sustenta, é o que nos dirige, é o que nos ensina. Se não tiver amor, nada serei. Porque Deus é amor. E se Ele é amor, nós temos que aprender a lidar com esse atributo de Deus. E nós temos que ter esse atributo. Muitas vezes é difícil para mim, e não sei se para você, exercer esse atributo. Nas lutas que nós temos diariamente, nós estamos no mundo e nós enfrentamos tribulações, e é muito difícil a gente exercer como igreja, como cristão, esse atributo de Deus. E nós precisamos falar sobre eles, nós precisamos aprender sobre eles, amém? Então nós vamos ler uma passagem para textualizar, se você puder jogar para mim aí, 1 João 4. Eu gosto muito de João 3,16, que ele fala demais ao meu coração. Esse é um versículo que eu acho que todos nós praticamente sabemos de cor, né? Porque Deus nos amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim comigo, vida eterna. Amém? Então vamos ler aqui comigo. Aqui diz assim, lá em 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama e é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seguinte, desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Agora nós vamos aprender um pouquinho como que nós vamos amar uns aos outros. Amar aquela pessoa dócil, amar aquela pessoa que é mansa, uma dona Elisa na vida, que é a minha mãe. Porque eu nunca vi minha mãe se exaltar, eu nunca vi minha mãe levantar a voz. A minha mãe é uma pessoa mansa, facinho de amar, facinho de amar. Mas tem pessoas assim como eu, que eu sou descendente de Severino, eu sou brava, não parece, mas eu sou brava. Né, eu sou determinada, bom para algumas coisas, mas não tão muito bom para outras coisas. Porque eu preciso me policiar o tempo todo, para não fazer coisa feia. Então, assim, eu não sei você, mas eu preciso todos os dias estar lembrando daquilo que o Senhor me ensinou. E nós vamos falar hoje sobre essas 5 linguagens do amor. Sabe, queridos, eu tenho falado isso constantemente para as pessoas que me cercam. Quando eu estou aqui na frente, a minha roupa fala. O meu cabelo fala. O meu modo de falar revela. Como eu me posto, a minha postura revela. Em todo tempo. Você pode até não entender, mas você está fazendo uma leitura de mim. A Bíblia diz assim que nós somos o quê? A carta escrita por Deus aqui na terra.
eu só vou ser carta de Deus aqui na terra se eu expressar e revelar o Senhor em mim. Só dessa forma. Não adianta eu falar e não viver. Eu pregar e não cumprir isso na minha vida. Por isso que eu falo para você, é difícil, não é fácil. Mas nós precisamos aprender. Esse atributo de Deus é um atributo de Deus, é um atributo nosso. Fala assim para o seu irmão, não. Você não tem isso dentro de você, se não for dado por aquele que é dono. Nós não nascemos com essa sementinha. Essa sementinha vem através do Espírito Santo em mim e em você, que nos revela todas as coisas. O amor de Deus, ele é revelado na Bíblia pela palavrinha ágape. É um amor sacrificial, é um amor que doa, um amor que se entrega. Tem muitas pessoas que têm esse amor. Eu já vi muitas pessoas se entregarem. Eu fico constrangida com algumas pessoas. Realmente tem algumas pessoas que vivem na íntegra esse amor de Deus. Mas por que eles vivem esse amor de Deus? Porque um dia eles receberam. Como que eles receberam esse amor? Pedindo ao Pai. Você tem que pedir a Deus, Deus me dá o seu amor. Eu quero amar fulana como o Senhor ama. Eu quero amar ciclano como o Senhor ama. Porque se eu amar com o amor que eu conheço, não vai dar bom. Não vai ser bom. Não vai dar certo. Então eu tenho que amar com o amor de Deus. E o amor de Deus é esse amor. O amor que sacrifício. O amor que doa. O amor que não pede nada em troca. O amor que se dá por completo. Se cremos que Deus é amor, quem aqui crê que Deus é amor? Conforme nos ensina em 1 João 4, então esse atributo de Deus, amor, nos convida a compreendê-lo, sobretudo em sua forma de manifestação. E como tema dessa palavra minha, as 5 linguagens do amor. Nós vamos falar sobre elas agora. A primeira linguagem que eu coloquei foi palavras de afirmação. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça, assim, é claro que tem vários personagens na Bíblia que foram, incentivados, mas aqui eu coloquei de Josué. Josué, ele estava enfrentando ele estava num lugar, num momento da vida dele que estava muito difícil. E ele era homem, igual eu e você, ele era humano, cheio de falhas, limitações, dificuldades. E o próprio Deus fala para ele, ser forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo. E quantas vezes nós camuflamos a bênção. Às vezes a gente vai chamar a atenção de uma criança. Eu falo isso porque a linguagem ela molda o caráter dos nossos filhos. Até os 5 anos, os nossos filhos já têm um caráter formado. E quantas crianças, gente, tem acontecido de estar sendo formadas pela televisão, pela internet, por aqueles desenhinhos cheios de cores. Você uma hora senta e assiste essas coisas com as suas crianças. Tem coisas ali terríveis. Terríveis. Tem uma agora que está no ápice, que é umas superpoderosas, mais ou menos isso. Eu acho que a tradução é isso, superpoderosa. Gente, as letras das canções são terríveis. Então as crianças, e o som, fala para o seu vizinho assim, o diabo não perde tempo. Isso é neurociência, tem um som que ele atinge um lugar no nosso cérebro que aquilo fica gravado, fica impregnado. E se você ouvir a música, para mim estudar sobre ela impregna, ela marca, ela fica e ela se sustenta. Por quê? Porque a vibração dela desperta no nosso cérebro um prazer que nós vamos ter um encontro de novo com ele lá nas regiões celestiais, que é uma sonoridade. Quem que sentiu o louvor aqui hoje? Quem que sentiu?
Gente, foi tremendo o louvor aqui hoje. Tocou demais o meu coração. Tocou o seu coração? Então o diabo sabe disso. E ele era regente lá no céu. Ele era um cabeça do louvor lá. Ele sabe. Então, esse som, ele entebrenece, pode dizer isso? Escurece. Ele leva a criança. E as crianças pequenininhas estão cantando essa canção e assistindo. Diz que bateu. Quando um filme bate nos top, né? Top 10, sei lá como que eles falam. Mas ele está no top. O mais assistido, não só no Brasil, em todo o mundo. E você sabe quem vai nesses lugares? Quem vai assistir? Crianças e os pais lá, sem saber o que está acontecendo. Então, a comunicação verbal. Quando nós falamos para o nosso filho assim, dizemos uma palavra pejorativa, uma palavra... Isso fica impregnado na criança. Então, nós precisamos fazer aqui que nem Jó, né? Que nem Josué aqui, que Deus fez com Josué, ser forte, corajoso. Você vai enfrentar um leão, você vai enfrentar um urso, você vai enfrentar a guerra, mas eu sou contigo. E uma criança precisa ouvir o pai assim, ó, você vai enfrentar, eu estou com você, eu sou aqui com você, eu estou contigo, eu estou firme aqui com você. A criança precisa ver nos pais a imagem de Deus. E nós precisamos ver o que as crianças estão vendo e ouvindo, sim. Então, esse instrumento, essa primeira linguagem, a palavra, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo quê? Fala comigo, gente, eu gosto que vocês participem. Pela palavra de Deus. E o diabo sabe disso, que a palavra tem poder. Então nós precisamos entender que isso é algo precioso. E aqui tem um alerta lá em Efésios 4, 29. Se você puder pôr para mim. Efésios 4, 29. Esse versículo fala assim, nos alertando. Aqui diz assim, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme as necessidades, para que transmite graça aos que ouvem. Então, o que é uma palavra torpe? É uma palavra que amaldiçoa, é uma palavra de baixo calão. É uma palavra que diminui, que envergonha, que fala mal, que fala mentiras. Então nós precisamos tomar cuidado, principalmente no nosso dia a dia, porque toda palavra é semente. Todas as nossas palavras são sementes. Ai, é terrível saber disso. Porque anteriormente, quantas palavras feias nós plantamos. Então agora nós temos que fazer o caminho em reverso, ir lá arrancar essas plantinhas que nós plantamos. Às vezes nós precisamos voltar para trás, não para retroceder, mas para endireitar, para consertar, para pedir perdão, para renovar laços, para afirmar promessa na vida das pessoas que a gente diz amar, porque nós estamos aprendendo a amar, amém? Aí a primeira eu queria citar para vocês é essa, a linguagem de afirmação. E nós temos a segunda, eu pensei que estava ali, não está não, vou abrir aqui. Palavras de afirmação, tempo de qualidade. Você sabe definir o que é tempo de qualidade? Primeiro aqui, nós citamos palavra de afirmação. E agora, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O que você pensa, tempo de qualidade? Quem aqui às horas está faltando hora lá no seu relógio? É só lá em casa que falta hora no relógio? Falta hora no relógio porque está tão corridos os dias que a gente não oferece tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É tomar um café, sentar, olhar no olho, ainda que seja 10, 15 minutos. Com seu filho, o que é tempo de qualidade? Tirar eles das redes sociais. Gente, eu já vi tanto, eu não sei se você já viu,
Em vários lugares, restaurantes, lugares de lazer, crianças na roda da mesa, que é o lugar onde que é mais precioso. Sentar à mesa para comer, para alimentar, não é só sentar e comer. É lugar da gente sentar, olhar no olho, perguntar o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, sentir a presença do outro. E o que as crianças estão fazendo? Gente, eu já vi pessoas abrir o celular, está todo mundo na mesa e pôr na frente da criança. Aí você olha para a criança, ela está com o celular, você olha para o pai, está com o celular, você olha para a mãe, está com o celular, você olha para o irmão, está com o celular. Todos estão com o celular. Gente, isso é uma cena triste. E eu já vi crianças, os pais no celular e a criança tentando chamar a atenção dos pais. Quem já viu isso? A criança tentando conversar com o pai, chamando a atenção do pai, e o pai ali no celular ou na televisão. Então, tempo de qualidade não quer dizer que você vai ficar 24 horas por dia, não. Se você der 15, 20 minutos de qualidade, sentando. Esses dias eu conversei com uma pessoa e o menino dela estava assim, ele é pequenininho, ele estava muito agitado. E são crianças assim, uma atrás da outra. E ele, o caçulinha, chamando atenção assim, fazendo coisas assim muito interessantes pela idade dele. Muito mesmo, muito forte pela idade dele. E eu falei para ela, senta com ele, coloca ele no colo. Vê um desenho com ele, uma coisa de qualidade. Senta ali, abraça ele. Ela falou que tirou um tempo para ficar com ele. E ele mudou. Mudou a atitude dele. Então são coisas simples que a gente influencia os nossos filhos. Então, tempo de qualidade é aquele tempo que você tira e dá de presente, né? Dá o seu olhar, dá o seu afeto para aquela pessoa. Isso eu estou falando de crianças, mas para você também, para o seu que está ali, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua mãe. Igual eu tenho a minha mãe, eu faço questão de sentar com ela, né, olhar no olho dela, conversar com ela, jogar a conversa fora. Então, isso é importante. Tempo de qualidade. E Jesus, ele teve tempo de qualidade com os discípulos dele. Ele nos ensinou a ter tempo de qualidade. Jesus, ele sentava, ele convidava na casa dele para comer, que é o lugar onde se tem mais intimidade ali, para comer com ele, não só os discípulos, mas também publicanos e pecadores. Lá estava eu na mesa com Jesus. E com certeza você também. Então lá em Mateus 9, 10 e 11 fala sobre isso. Que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. E o lugar que ele usava para estar com os discípulos era a mesa. Na hora da comunhão, na hora do partir do pão. Ele estava na mesa e ele olhava nos olhos dos discípulos. Tanto que quando o traidor se aproximou de Jesus, que Judas se aproximou de Jesus, Jesus olhou para ele, olhou no olho dele e falou, amigo. Né? Então Jesus depois fala para ele, o que você tiver que fazer, vai e faça. Jesus sabia que ele ia trair ele, mas Jesus trouxe ele para perto. Trouxe ele para perto, olhou no olho, comeu com ele, molhou o bocado lá. Eu não sei o que era o bocado, talvez era um molhinho, né, tártaro que estava ali, né, não sei, pouco provável. Pouco provável. Provavelmente era uma coisa mais rústica. Mas Jesus, ele estava ali na mesa, ele convidava os discípulos. E olha, a palavra diz aqui lá em Mateus que não só os discípulos, mas os publicanos e também os pecadores. Então, assim, nós precisamos ter essa noção de que é amor. Tudo isso é sentimento de conhecimento daquilo que é amor. Tudo que Deus faria, eu quero fazer também. Esse deve ser o nosso propósito aqui na terra. Amém? E também uma coisa incrível, dar presentes. Quem é que gosta de receber presente? Gente, eu acho que todo mundo gosta de receber presente. Eu gosto de receber presente. Aliás, meu aniversário é dia 13. Então, todo mundo gosta. Mas o melhor é dar presente. Quando você dá presente para uma pessoa, quando você chega para a pessoa com um presente, você ganha o coração dela. E olha, não precisa ser presente caro, não. Se você lembrar da pessoa com um chocolate, o Horácio às vezes chega lá em casa e eu gosto daquele Prestígio.
sabe? Prestígio. Então ele chega com chocolate para mim, gente, é tudo de lindo, é um chocolate, né? E é bom receber presente. Ele ganha meu coração, com certeza, né? E flores, eu amo flores, orar sempre me manda flor. E na hora que aquelas flores chegam, gente, eu acho o máximo. Então, dar presente é importante. Já viu o olhinho da criança? Tem uma criança aí dentro de você? Tem. Fala assim, tem. Tem uma criança dentro de cada um de nós. E quando a gente ganha algo, os nossos olhinhos brilham. Então, dar presente, aprenda esse gesto de amor. Quando nós damos algo para alguém, não precisa ser uma coisa, uma joia, um diamante, uma flor também é bom. Mas uma flor expressa amor. Amém? Um bombom expressa amor. Então nós podemos exercitar, dar presente. Eu me lembro que teve um tempo, isso já tem uns 20 anos, mais ou menos, que teve esse mover no meio de nós e eu acho que precisa voltar. Nós presenteávamos as pessoas com a nossa Bíblia. Vocês lembram disso? Não, acho que os mais antigos lembram. Presentear com os nossos sapatos, sapato que eu já usei, dar para o outro. Eu já tirei do meu pulso relógio. Então, nós tivemos um mover no meio de nós. Eu ganhei uma pasta da Eliane, e eu tenho essa pasta até hoje. Uma pasta, que ela cabe o notebook, mas na época não era para o notebook, não. Eu tenho essa pasta até hoje. E essas coisas que a gente ganha, a gente tem amor. Amor, porque foi dado e aquilo teve um significado. Ela expressou amor para comigo. E isso é importante, a gente presentear. Vamos presentear uns aos outros? Amém? Então nós estamos agora nos presentes, nós falamos 3. Nós falamos qual? Vocês lembram o primeiro? Quem lembra? Palavra de afirmação. O segundo? Tempo de qualidade. E o terceiro? Presentes. Agora nós vamos para o quarto. O quarto, atos de serviço. E uma das cenas que mais me impacta na Bíblia, traz um impacto sobre mim na Bíblia, de atos de serviço, Jesus. Jesus, ele era o quê, gente? Ele era Deus. Ele era o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele veio para a terra como homem e fez o grupo dos discípulos. Ele fez um ato, gente, lindo, lindo. Ele pegou os discípulos, sentou os discípulos, pegou uma toalhinha, um pano, não sei como que era na época, era um linho, e lavou os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso? O que ele queria dizer nessa atitude dele? Lembra que eu falei para vocês que o que nós fazemos, revela quem somos? Em todo o tempo, Jesus se revelava quem ele era. Ele falou que ele veio para quê? Para servir. O maior exemplo que nós temos de serviço foi Jesus. E Jesus serviu os pescadores ali, aqueles homens broncos, aqueles homens que não tinham nenhum tato, provavelmente aqueles pezinhos estavam... Não estava bonito aqueles pés. E Jesus se ajoelhou e lavou os pés daqueles discípulos. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de amor. E nessa atitude que ele fez, ele estava escrevendo no coração daqueles discípulos. Eles iam passar por lutas, eles iam enfrentar dificuldades, alguns não, enfrentaram mortes. E Jesus ali naquela hora que ele lavava o pé de Pedro, ele escrevia no coração de Pedro, eu te amo. Quando ele lavava os discípulos, ele ia escrevendo, eu te amo, eu vim para você. Então é isso que nós temos que fazer na vida do outro. Amém? Amém? Então, atos de serviço, servir uns aos outros. Ontem, não pedi permissão, então não vou falar nome, porque ontem eu sentada com uma irmãzinha nossa,
E essa irmãzinha nossa, ela passou por muitas dificuldades, teve que passar por cirurgias, ficou na cadeira de rodas. E ela falou assim que 2 irmãs da nossa igreja, assim como eu, quando fiquei na cadeira de roda, 2 irmãs se levantaram, elas me davam banho todos os dias. Sabe quantos dias eu fiquei na cadeira de rodas? 84 dias. E essas 2 irmãs se levantaram e foram na minha casa todos os dias me servir. E ontem eu fiquei sabendo que 2 irmãs da igreja serviram a outra irmãzinha, assim, com afinco, com amor, indo lá também dar banho nela. Porque ela estava também impossibilitada. Isso é ato de serviço. Ninguém te pediu nada. Mas você ficou sabendo que alguém está precisando de você. Aí você vai lá. Olha, estou aqui. O que você está precisando? Vem cá para te ajudar. Vem cá para te amar. Vem cá para expressar o amor para você. Vem cá te fazer uma visita. Vem cá tomar um café com você. Então, isso é ato de serviço. Amém? E eu, por último, que é o mais difícil, que a gente vê muita dificuldade, é o toque físico, sinestésico. Aquele toque. Quem que tem dificuldade de abraçar? Alguém tem dificuldade de abraçar? Não? Ô, glória! Porque tem muita gente que tem dificuldade. Tem gente que você chega, ela está até dura assim, ó. Eu sou abraçadeira, a Anelisa que o diga, né? A Anelisa também é abraçadeira. Já foi provado que um abraço libera, mas um abraço, tá? Um abraço, não é aquele abraço assim, longe não, aquele abraço gostoso, aconchego. Aquele abraço libera um hormônio de prazer que ele vai canalizado para a cura. Se uma pessoa estiver pensando em suicidar, se você abraçar ela com esse amor aqui, ó, com esse amor que Deus nos dá, essa pessoa, provavelmente, ela vai parar de pensar em se suicidar. Você sabia disso? Estou te entregando uma ferramenta hoje poderosa. Uma pessoa que está sofrendo dores mesmo, está com dor. Se você der um abraço de amor nela, e você acreditar que aquele amor está indo para ela, essa pessoa para de sentir dor. Eu já tive essa experiência. Então, contato físico. O contato físico, trazer essa pessoa para perto, trazer essa pessoa a sentir calor humano. Lembra o que aconteceu ali quando Jesus ele passava pelas pessoas e aquela mulher, a Luciana, tocou sobre ela, né? A mulher ali. Você trocou, foi na mulher do fluxo de sangue, não foi? Que ela vai até Jesus e ela é uma mulher. Ela estava imunda, porque naquela época era imundície. E ela vai rastejando até Jesus. O que ela faz com Jesus? Ela toca em Jesus. E o que sai de Jesus? Eu posso dizer amor. Saiu de Jesus? Amor. E aquela mulher foi o quê? Curada. Então nós, como igreja, nós precisamos aproximar. Queridos, é muito fácil. É muito fácil a gente querer ficar em casa. Eu sou uma pessoa que gosto de ficar em casa. Eu luto com isso o tempo inteiro. Eu amo a minha casa, eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de multidão, eu não gosto de ir no shopping, o Horácio que não me deixa mentir. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto das coisas simples, eu gosto do meu aconchego. E eu, para mim sair da minha zona de conforto, eu luto todos os dias. Não é fácil para mim, mas se o Senhor pediu para fazer, nós vamos fazer. Nós temos que lutar contra isso. E fazer uma visita, trazer essa pessoa para perto. E trazer e derramar amor sobre a vida dela. Amém? Exercitar o amor de Deus na vida do outro. Aqui, abre para mim, Mateus 8, 14 e 15. Isso aqui só para me citar uma passagem que Jesus ele faz esse exercício. Quando Jesus entrou na casa de Pedro,
viu a sogra desse de cama e com febre. Tomando-a pela mão, o que aconteceu? A febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Queridos, quando nós tocamos em alguém e essa pessoa é curada, ela recebe amor e ela começa a exercer amor. A sogra de Pedro começou a servir. Por quê? Porque ela se levantou e não sei se no coração dela tinha muita gratidão ou ela estava maravilhada com o que tinha acontecido, não sei. Se ela teve um encontro com Deus ali naquela hora, ela teve um toque de Deus aqui naquela hora e ela foi o quê? Servir aqueles que estavam ali. Fala que ela passou a servi-los. Provavelmente tinha mais pessoas naquele lugar. Ela começou a servir as pessoas, porque ela foi curada. Um toque genuíno pode despertar um coração. Pode trazer vida a uma pessoa que está adoentada. Temos o hábito de excluir, ao invés de incluir. E em nossos relacionamentos, e assim condenar potenciais. Quando nós deixamos de acolher, porque quando nós trazemos uma pessoa, nós tocamos na vida de uma pessoa, nós trazemos ela para o nosso meio, para relacionar com ela, para incluir ela nos nossos relacionamentos. Essas pessoas, elas são avivadas, elas saem de verdadeiras prisões perpétuas, prisões que com certeza levariam elas à morte. E desperta um dom adormecido, que estava lá dentro dela, desperta esse dom, e essa pessoa começa agora a entender que ela também pode amar. Ela foi amada e ela pode amar. Um abraço dado com sinceridade pode despertar pérolas que foram outrora escondidas pelos espinhos da nossa existência. Sabe, queridos, já tem muito tempo que eu conheço o Senhor. Mas ainda existe algumas coisas no meu coração que ainda precisa ser tirada e colocada sementes do Senhor. Isso é oração diária, isso é oração constante, para que o molde de Cristo venha ser feito em mim. Que eu esteja na forma de Cristo, que eu possa expressar o amor dele. Está longe ainda, eu sei que ainda tem muitos passos que eu preciso dar para conquistar aquilo que eu desejo em Deus. Mas eu gostaria muito de deixar você com essa liberdade. Se você vê algo em mim que está fora do parâmetro, chega em mim e fala: olha, eu vejo isso, eu vou te agradecer porque eu quero mudar. Eu quero mudança para mim. Quem aqui quer mudança? Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa gentil, uma pessoa que ama incondicionalmente, assim como nosso Pai nos amou. Um amor que pode ser sacrificial, um amor que pode sacrificar algo em mim. Eu quero aprender com meu Pai a exercer esse amor. Amém? E eu quero fechar a nossa palavra hoje. Eu já quero chamar o pessoal do louvor. Eu quero que você coloque para mim João 3,16. Nós vamos terminar com esse versículo. Então, nós falamos quantas linguagens hoje? Se você tiver gravado elas para mim, a primeira é a palavra. Segundo, palavra de afirmação, tá? Não é qualquer palavra, não. Palavra de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. Seja com quem for, até mesmo. A prioridade é o Senhor, gente. Tempo de qualidade com o Senhor, amém? A terceira? Oi? Isso, vamos dar presentes, amém? Vamos presentear quem a gente ama em exercer esse amor. A quarta?
atos de serviços, sem cobrança, sem suborno, amém? Sem suborno, sem esperar nada em troca. E o quinto? Fala alto para mim. Isso, vamos aprender isso, vamos marcar isso, vamos anotar na nossa agenda, vamos firmar isso, vamos compreender essa linguagem de Deus, amém? Porque Deus é amor, e se nós falamos que amamos a Deus e não espelhamos o amor deles, nós somos mentirosos, amém? E aqui diz assim, o maior ato de amor, que revela o maior ato de amor da humanidade, lá em João 3,16, diz assim, porque Deus, vamos ler todos nós? Porque Deus, de tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha, sabe, queridos, ainda que nós experimentemos a morte, ainda que nós experimentemos, que nós, não sei se eu não sei quando o Senhor vai me levar, mas eu creio de todo o meu coração nessa promessa, vida eterna. Esse é o propósito da nossa existência. Nós alcançarmos, assim como Paulo diz, né? Alcancei o alvo. Eu fui para a direção que o Senhor me direcionou. Amém? Te convido a ficar em pé. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós queremos nos colocar aqui diante do Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos ainda tão meninos. Precisamos aprender com o Senhor. Queremos que o Senhor sonde os nossos corações nessa manhã. Queremos que o Senhor venha, Senhor, tirando toda a semente que não tem valor para o Senhor. E que o Senhor venha plantar sementes genuínas de amor, nascidas no Senhor, nos nossos corações. Eu quero te convidar a você colocar a mão sobre o seu coração, fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero, de todo o meu coração, entregar a minha vida, a minha história, em tuas mãos. E eu te confesso, como meu Senhor, meu Salvador, dono dos meus dias. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Você continue com seus olhos fechados. Se tem alguém hoje que fez essa oração de entrega pela primeira vez, levante a sua mão para mim te ver. Acredito então que não tenha ninguém que fez essa oração pela primeira vez, amém. Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque somos todos teus neste lugar. Todos compreendemos a grandeza do Senhor, e nós queremos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez com essa canção.